Voltamos para falar sobre limite, um assunto que gera muita polêmica, muitas dúvidas. Vamos lá para mais algumas dicas? Quando a gente fala de limite, é muito importante a gente pensar para que criança que a gente está falando. Qual a idade que essa criança tem? Qual o nível de linguagem que essa criança está? Para que ela possa compreender exatamente a ação que a gente está tentando impedir ou dar um contorno para essa ação. É muito importante que a gente entenda o que essa criança pode nos dar como resposta naquele momento. Que muitas vezes a gente nega para a criança determinadas ações e a gente até explica o porquê que ela não pode fazer determinada coisa, mas a gente não diz para ela como deveria ser o correto. A gente para na explicação do porquê não pode, mas não consegue continuar e dar para a criança efetivamente, de forma objetiva, a ação esperada naquele momento. Então, muitas vezes a gente fala para a criança, não coloca o pé na mesa, por exemplo, porque na mesa a gente coloca o prato, o alimento que a gente vai estar recebendo, e a gente para a explicação por aí. E aí a criança pode pensar, ok, então eu coloco o meu pé aonde? Pra gente é muito óbvio isso, né? Mas a gente precisa falar pra ela, explicar o passo a passo. Essa terceira etapa, eu percebo que muitas famílias acabam não fazendo. Com isso, não favorece a compreensão da criança em relação ao limite, o porquê e a forma. Tudo bem, eu já entendi que eu não posso fazer tal coisa, mas o que então eu posso fazer no lugar dessa situação? Nós falamos no outro vídeo que a criança vai testar. A criança pequena, ela é um grande pesquisador, né? Um grande investigador. Ela vai testar quais são as reações que as pessoas têm em relação ao seu comportamento. E com isso, ela vai aprendendo a lidar com determinadas situações ou a deixar de fazer determinadas situações. Ela vai testar se aquele comportamento que foi repreendido pelo pai vai ser repreendido pela mãe, se vai ser repreendido pela professora na escola, se vai ser repreendido pela avó, e ela vai percebendo o ponto fraco de cada um, onde cada um cede mais, com quem é mais fácil conseguir determinadas ações. Então é muito importante que a gente tenha paciência para esses testes das crianças. E como a gente falou no outro vídeo, é importante essa sintonia nessa informação. Até que um dia ela vai se conformar, não adianta, ninguém me cede, ninguém aceita esse meu choro, essa minha birra, e ela vai diminuindo esses acessos e vai compreendendo aquela ação de limite. Por falar em birra, é muito comum a gente ver pais sem saber o que fazer quando a criança tem um acesso de birra. Especialmente quando a criança é muito pequena, né, em torno de 1 ano e meio, a 2 anos e meio, 3 aninhos, é a fase em que as birras acontecem com muita intensidade. Sabe aquele ataque clássico de birra no shopping, que antes de ter filho você jurava que seu filho não ia fazer? Pois é. Em algum dia, em algum momento, por uma determinada situação, a criança acaba tendo uma reação de birra. E é importante que o adulto tenha clareza de que é natural que a criança se comporte assim, é uma forma de protesto em relação à frustração que ela recebeu naquele momento, e é importante que o adulto a ajude. Primeiro, que aquilo que ela está sentindo é legítimo. Eu sei que você ficou aborrecido porque eu não deixei você realizar tal coisa, né? Quando a gente vai nomeando para a criança esses sentimentos, a gente mostra para ela que a gente compreende aquilo que ela está sentindo, mas a gente não legitima esse comportamento. A gente vai mostrando para ela que ela tem outras formas para lidar com essa raiva, com essa irritação. Então a gente diz para ela, eu sei que você está com raiva e é por isso que você está se jogando no chão, mas não é assim que a gente vai resolver o seu problema. A gente não vai ceder, a gente vai fazer com que ela compreenda que aquilo que ela deseja naquele momento não pode, e ela vai aos poucos aprendendo a se acalmar, a se controlar, a ouvir aquilo que o adulto está dizendo para ela. Como a gente tem falado em vários vídeos, gente, não tem receita de bolo. É claro que a gente tem 1000 receitas de bolo, alguns ingredientes acabam sendo repetidos nessas receitas. Alguns ingredientes, eles são importantes. A quantidade que vai ser dada vai depender muito da relação que essa família estabelece com essa criança, vai depender muito da individualidade da criança também, da forma como a criança reage a determinadas situações, e o adulto consegue lidar naquele momento. Porque às vezes a gente tem famílias, né, com mais
mais de um filho, nem sempre o que funcionou para dar limite para um filho vai funcionar para dar limite para o outro. Então não tem receita de bolo. Essas dicas todas que eu dei para vocês aqui são ingredientes importantes, mas o que dá certo para um não necessariamente vai dar certo da mesma forma para outro. Mas é importante que a gente conheça a criança, que a gente esteja atento a essa questão do limite, porque a criança vai precisar e ela vai pedir esse limite. E ele conta com você, que é responsável por essa educação, para que ele compreenda essas regras sociais e esteja no mundo de uma forma saudável. Se você ficou ainda com alguma dúvida em relação ao limite, manda pra gente que a gente vai tentar esclarecer para você. Se curtiu, compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal, acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais e até a próxima vez.